aí galera, bem-vindos à segunda aula do capítulo 2 do Photoshop. Aqui a gente vai falar um pouco sobre navegação e como abrir uma imagem, ok? Vamos lá então. Lá em cima no menu de ferramentas, eu tenho a primeira opção. Opa, mouse escapou. Primeira opção, File, tá? E aí a segunda opção tem o Open, e é aqui que a gente vai abrir os arquivos. Não só arquivos de imagem, mas também outros tipos de arquivos que o Photoshop abre. Aliás, se eu clicar aqui, vai abrir a janela de navegação do Windows e aqui no canto direito a gente tem todos os formatos, que é a opção que vem selecionada. Se você clicar aqui, você vai perceber uma lista bem extensa, na verdade, de formatos que o Photoshop consegue abrir. Começando, por exemplo, por formato Photoshop, que é o próprio formato do Photoshop. Então, quando você salvar um arquivo Photoshop para você continuar a trabalhar depois, ele vai salvar como Photoshop numa extensão chamada PSD. Tá? E aí você tem toda essa lista aqui de formatos, que incluem formatos de imagem e até formatos de áudio, por exemplo, aqui, e formatos de vídeo, por exemplo, aqui. Mas o que a gente está interessado agora, no primeiro momento, são imagens. E aí a gente tem JPEG, que é um formato bem conhecido. Você já deve ter visto, se você tem alguma máquina fotográfica, ou mesmo um celular, né, provavelmente ele vai tirar fotos em JPEG, que é um formato de imagem bem famoso. É o que a gente vai usar aqui nesse momento. Então, você vai ver que na minha pasta separada aqui, eu já tenho dois JPEGs, JPG, e eu tenho um arquivo PSD, que é o projeto Photoshop. Então, abriu uma imagem ou qualquer arquivo, seja qual for, é bem simples. Você clica no arquivo que você quer abrir, eu selecionei foto 1, aparece para mim o nome selecionado aqui, ó, foto1.jpg, e aí eu clico em abrir. E ele carrega para mim a imagem daquele espaço cinza escuro que estava bem no centro. O que acontece quando a gente abre uma imagem, algumas coisas aparecem aí, e é legal a gente dar uma analisada, tá? Primeira coisa que a gente precisa perceber que mudou. Lá em cima a gente tem o nome da imagem, foto1.jpg, e 12,5%. Isso é o zoom que eu tô. A gente vai ver um pouquinho mais tarde. A gente tem o terceiro texto escrito aqui, que é RGB/8. Isso aí é o formato de cor da imagem. E a gente não precisa se preocupar com isso agora. Vamos falar um pouco sobre isso no capítulo 3. Lá embaixo você vai perceber que o 12,5% se repete. 12,5%. Esse é o zoom da imagem, é o quanto eu estou próximo dela ou não. 12,5% em relação ao tamanho original da imagem. Ele está dando uma estimativa para mim de quanto esse tamanho que eu estou vendo aqui representa em relação ao tamanho da imagem. Falando já de tamanho, vamos usar a ferramenta Zoom para a gente poder já mudar esse valor ali embaixo e você perceber o que isso significa. Eu tinha comentado que isso aqui é uma barra de ferramentas, onde tem as ferramentas do Photoshop mais comuns. E lá embaixo você vai perceber que tem uma lupa. E se você deixar o mouse em cima, você vai ver que ele fala para você Zoom Tool. Muita gente já usou Zoom, filmadora, máquina fotográfica, celular, e já sabe um pouco do conceito de zoom, mas basicamente é quanto você aproxima da imagem e quanto você se afasta da imagem em relação a uma lente. Aqui a gente não tem uma lente, mas a gente tem o Photoshop. E a lupa, ele usa o mesmo conceito. Quando eu clico na lupa, você vai perceber que o meu ícone virou uma lupa com um mais ali. Enquanto o mais estiver selecionado na lupa, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, ele vai aproximar a imagem para mim. Ele continua aproximando e o que acontece, se você prestou bastante atenção, é que aquele 12% já não existe mais, agora está em 50%. E aqui embaixo também a mesma coisa, 50%. Tá? Se eu clicar de novo, aqui por exemplo no olho dela, ele vai aproximando para mim em relação ao olho e agora eu cheguei em 100%. E aí tem 100% lá em cima e 100% aqui embaixo. Significa que agora a imagem está sendo representada no tamanho original dela. Esse aqui é o tamanho da imagem de verdade. Mas você percebe que fica um pouquinho complicado de a gente navegar. Quando eu comecei a aproximar e ela começou a tampar toda a minha área, apareceram duas barras, essa barra aqui e essa barra aqui. Uma delas é para eu navegar horizontalmente e a outra para navegar verticalmente. Cliquei na barra e arrasto, ele navega para mim. Então, se eu precisar ir lá para baixo da imagem,
eu seguro a barra da vertical e a mesma coisa aqui na horizontal. É como navegar num site de internet. Se você tiver o scroll no mouse, você pode usar o scroll do mouse para subir e também para descer. Mas eu falei que a gente pode aproximar com o zoom. E como é que eu faço para voltar, né? Obviamente a opção ali não está aparecendo. Eu tenho que segurar o Alt, que é a opção secundária da ferramenta zoom, e aí eu afasto. E quando eu afasto, você percebe que a nossa porcentagem lá voltou a ficar menor, agora no caso 25%. Mas existe um jeito mais fácil de navegar na imagem do que usar essas barrinhas aqui, apesar de que se você gostar, pode usar. Eu não sugiro, não recomendo, porque existem métodos mais rápidos. E principalmente a parte de navegação é uma parte que você vai usar sempre para tudo a partir de agora. Então é legal que isso seja feito de forma mais rápida possível. E eu sugiro você usar os atalhos, tá? Então, primeiro, aprender o que é a ferramenta de Hand Tool. A Hand Tool é a ferramenta da mãozinha e ela está logo acima da lupa. No caso aqui, ela está oculta, está mostrando para mim Rotate View. Eu tenho que clicar com o meu mouse e segurar o clique, e aí aparece para mim a primeira opção, Hand Tool. Quando você percebe uma setinha no canto do ícone aqui, significa que existem mais opções dentro dessa ferramenta. Então, se eu clico com o mouse e seguro, eu consigo ver todas as opções, ok? Seleciono a primeira opção, que é Hand Tool, e aí eu clico e arrasto na imagem e eu posso navegar. É como se eu estivesse controlando as duas barras ao mesmo tempo. Posso ir para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Mas voltando agora à questão dos atalhos e como navegar de forma rápida. Eu vou voltar numa ferramenta, digamos assim, neutra, que é a ferramenta de Move, a primeira opção. Eu estou com a ferramenta de Move selecionada e como é que eu acesso o Hand Tool, que está aqui embaixo, sem precisar clicar lá. Porque isso me toma tempo. Eu ia até a Hand Tool com o mouse e clicar e depois navegar. E depois eu tenho que voltar para o Move Tool. Isso toma tempo e não é recomendável. Então, toda vez que eu segurar o espaço, eu tenho a ferramenta de Hand Tool. Eu posso navegar. E toda vez que eu soltar o espaço, eu solto a mãozinha e paro a navegação. Volto para a ferramenta anterior que estava selecionada. A mesma coisa com o zoom. Eu não preciso clicar no zoom lá e gastar tempo com isso. Eu posso usar Ctrl mais no teclado e aproximar. E Ctrl menos no teclado e afastar. Se eu precisar ver toda a imagem, eu aperto Ctrl 0 e ele encaixa para mim. Então eu vou aproximar bastante aqui com Ctrl mais e apertar Ctrl 0. Ele encaixa a imagem para mim no meu visor aqui. Muito bem. Outra ferramenta que eu gostaria de mostrar é o Ctrl espaço. E aí se eu clicar e arrastar para a direita, eu aproximo. Se eu clicar e arrastar para a esquerda, eu afasto. Então fica muito mais rápido se eu usar o Ctrl espaço, aproximar ou afastar e usar a ferramenta de espaço para navegar. Eu sugiro que vocês treinem um pouco isso, mas lembrem desses atalhos, porque a partir de agora a gente vai navegar bastante nas imagens e vocês vão pegar isso rapidamente porque vai ser usado muito, tá? Então é isso, pessoal. Isso conclui o vídeo de agora. Vamos ver no próximo vídeo como é que a gente salva o nosso projeto e continua de onde parou. Grande abraço!